nós vamos falar sobre Jesus. Vocês já estão vendo ali, ó? Podem abrir as Bíblias de vocês no texto que está lá, no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 até o 45. São 10 versículos. Irmãos, todos acharam aí? Estão com o texto em mãos? Vamos fazer essa leitura. São 10 versículos. Nós vamos depois meditar nos versículos a seguir. Obrigado. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura do versículo. E que você se interaja na leitura, vai observando os versículos, você pode ir acompanhando o que eu vou falando, e assim nós vamos tentar falar um pouco de Jesus nessa passagem. É uma passagem bastante conhecida, que fala assim, ó, começando no verso 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? 39, disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, vamos meditar nesse texto, situar no texto. Jesus se encontrava reunido com os discípulos. Veja bem, 2 discípulos se aproximam dele e faz-lhe uma pergunta. Se aproxima de Jesus e faz um pedido, um tanto curioso. Eles dizem assim, mestre, queremos que você nos conceda algo. Pedido interessante, né? Os discípulos conviviam com Jesus todos os dias e conhecia Jesus muito bem. Talvez esses 2 discípulos dissessem assim, é hoje que nós conseguimos aquele nosso objetivo. Vamos fazer aquele pedido que nós sempre almejamos? Cheguemos até ele e falamos, disse assim, mestre, eu quero que o Senhor, lá na tua glória, quando a gente chegar lá, o Senhor nos conceda um lugar de destaque, pedindo a Jesus, dizendo assim, permita que eu, Tiago, e o João, discípulo seu também, se assente, um de cada lado. E esse foi o pedido, irmãos. Refletamos sobre esse pedido que foi feito. Deixe que eu me assente de um lado e eu do outro, à direita e à esquerda. Mas Jesus responde ele com a pergunta, dizendo assim, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Será isso mesmo que eu ouvi? Será que eu estou certo disso? Vocês estão me pedindo que ganhe um lugar de destaque lá no céu?
E os outros? Existem 2 lugares, uma à direita, outra à minha esquerda. E os outros 10? Como que fica? Esses 2 pediram a Jesus. Jesus disse: sabes o que pedes? Por acaso podes passar o que eu vou passar? Podes beber o cálice que eu vou beber? Essa é a pergunta de Jesus. E os discípulos respondem que sim, que pode. Então Jesus disse assim: pois bem, quanto o seu pedido, isso lhe não será atendido. Não convém a mim que lhe atenda. Então, ali naquele momento, irmãos, houve um rumor entre os discípulos. Veja bem, os outros discípulos estavam ouvindo a conversa, né? E disse assim: esperem um pouquinho, o que está acontecendo? Tiago e João estão pedindo isso que eu ouvi também? Querem se assentar ao lado de Jesus? E nisso Jesus pega e fala para eles assim: olha, isso não me compete atender a vocês, porque esse lugar está reservado a quem está preparado, né? E disse mais, aí ele cita um exemplo. Jesus fala assim: olha, os que exercem autoridade, tem pessoas submissas, e esse exerce autoridade sobre os que lhe obedecem. Mas entre vós não deveis ser assim, porque o reino de Deus, ele disse assim, mas entre vós não precisa ser assim, pode ser diferente. O grande é aquele que serve, o primeiro será sempre o servo. Pois eu lhe dou o maior exemplo, não vim para ser servido, e sim para servir. Vejamos, vamos analisar o pedido do discípulo. Olhando pela lógica, irmãos, que eu disse um pedido curioso. O pedido no versículo 35 e 36, você pode olhar na sua Bíblia. O que está dizendo aí, no versículo 35 e 36? Eles chegam até Jesus e faz o pedido. Vejamos bem, Jesus, irmãos, é o mestre em ensinar. Ele nos ensina até hoje, quando nós suplicamos a Ele, quando nós levamos nossos pedidos a Ele. Veja bem, Ele sempre tem uma resposta para os nossos pedidos. Ele nos ensina que, para nós, nem sempre o melhor é aquilo que nós pedimos. Muitas vezes, né, nós não sabemos nem pedir. Tão interessante que Jesus contesta o pedido dos seus discípulos. Muitas vezes acontece com a gente, né? Muitas vezes Deus pergunta lá, mas será que é isso mesmo que esse meu filho está pedindo? Será que é isso mesmo que ele precisa? Será que eu estou ouvindo isso da oração do meu servo? Será que ele está pedindo essa bênção, achando que eu já não dei o suficiente para ele? Será que ele não entendeu que eu já fiz o melhor por ele, o sacrifício da cruz, a salvação? Será que ele não entendeu isso ainda? Muitas vezes, Deus nos dá o direito, irmãos, de pedir, mas de ser atendido, veja bem, de ser atendido, é um direito dele de nos atender ou não. Ele diz se vai atender a sua oração ou não, irmãos. Quantas vezes de madrugada, né, nós achamos que por nós orar muito, muito vamos receber. Muitas vezes nós pedimos, e a bênção não vem. Nós sentimos até desanimado, muitas vezes. O que acontece, muitas vezes, é isso, irmãos. Nós não perseveramos na oração, e muitas vezes nós estamos fazendo um pedido que não está adequado com a vontade de Deus. Por isso, Ele tem o direito de não nos atender, dizer um sim, dizer um não, talvez.
Vamos analisar o verso. Passa para mim. O verso 37 a 40. Nós vamos analisar um lugar de destaque. O teor do pedido é esse, irmãos. Os discípulos estão pedindo um lugar de destaque. Eles não estavam pedindo algo talvez assim espiritual, porque um lugar de destaque seria o quê? Um privilégio de superioridade. É isso que eles estão pedindo. Os discípulos queriam um lugar mais alto no pódio. É do ser humano, né? Parece que buscar cada vez mais ser reconhecido. E muitas vezes, quando nós não recebemos aquele reconhecimento que nós esperamos, nós ficamos chateados. Mesma forma com Deus, quando não recebemos aquele pedido que nós tanto fazemos a Ele, muitas vezes nós sentimos chateado, dizemos, por que Deus não me atende, né? Mas talvez fosse um pedido de superioridade, esquecendo-se dos outros. Eu falei ainda há pouco, e os outros 10 também não mereciam estar lá? Imaginamos isso? E aquele irmão seu também não merece uma misericórdia? Será que só você merece o perdão de Deus? Merece o perdão de Cristo? O que estava acontecendo com esses discípulos é que eles queriam posição. A verdade é essa, irmãos. Estar num lugar onde todos poderiam dizer, esse realmente é amigo de Deus. Recentemente, irmãos, na célula, nós tivemos um quebra-gelo. Eu, por exemplo, eu fiz na minha célula. Eu fiz a pergunta seguinte: quando você chegar lá no céu, qual vai ser a primeira coisa que você quer fazer? Ainda bem, irmãos, ainda bem que não surgiu nenhuma ideia de dizer assim, olha, eu quero o melhor lugar, eu quero aquele lugar do lado de Jesus. Não, ainda bem que não apareceu nenhuma situação assim. Todos disseram, olha, eu quero chegar lá, eu quero dar um abraço em Jesus, eu quero ver as ruas de ouros e de cristais, pisar naquelas ruas que foram preparadas, a nossa nova Jerusalém. Então, foram muitas as situações. Então, eu me alegro, porque ninguém pediu um pedido como esse, no sentido de dizer assim, eu quero aquele lugar ao lado de Jesus. Não, nós queremos estar perto de Jesus, mas também não precisamos de um lugar de destaque, um lugar em que nós possamos ser visto e ser reconhecido. Isso é questão de humildade, amor. A gente, irmãos, se você pegar e dizer assim, não, eu reconheço, o que o Senhor me conceder, eu agradeço. No versículo 41, nós vamos ver a disputa pela glória, né? O reino de Deus, irmãos, não há lugar para quem quer ser melhor do que o outro, não. O reino de Deus é um lugar de igualdade, irmãos. Superioridade aqui na terra, nós já estamos cheios. Nós vemos pessoas querendo ser maiorais no trânsito, na sua empresa, quando dizem, eu mando e desmando, aqui é eu que decido o que vai ser feito, sem dar a chance talvez para um diálogo, sem dar a chance para uma conversa. No reino de Deus é o inverso. Na vida cristã não há espaço para vaidade, orgulho. Por que que nós sempre orientamos, nós pregamos para que você tenha um coração quebrantado, para que você desfaça de todo orgulho, capacidade de perdoar, irmãos. No reino de Deus não há lugar para orgulho. Na vida cristã não há espaço para vaidade. Vejamos o exemplo de Jesus Cristo, nosso Rei. Ele foi servo,
ele se esvaziou, ele despiu da sua glória, irmãos. Isso é o exemplo de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, foi humilde, não tinha nem onde reclinar a cabeça, essa é a verdade, nós vemos, já foi pregado a respeito disso, eu vou repetir para vocês. Ele cingiu-se com a toalha e lavou os pés de homens fracos, cheio de vaidade. Interessante, Jesus fez o trabalho de servo, irmãos. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo humilhados quando nós fazemos um serviço simples. Pegamos o exemplo de Jesus aqui, ó. O que ele fez? O serviço que era de escravo, que era do serviçal. Ele disse assim: olha, eu faço para dar o exemplo para vocês. E disse mais, que os discípulos deveriam fazer o mesmo. Essa é a grande verdade que Jesus deixou para nós. Isso é para os discípulos, é para nós, irmãos, hoje. Quantas vezes nós procuramos ser servido? Quantas vezes ali os discípulos, surgiu uma discussão, talvez ali, uma disputa, né, de melhor lugar. Eu estou lembrando aqui que muitas vezes, dentro dos nossos próprios lares, irmãos, dentro das famílias, há uma disputa entre filhos, qual aquele que é mais prestigiado pelos pais. Quem tem filho único talvez não tenha esse problema, mas e quem tem vários filhos? Lá em casa eu tenho um casal de filhos, Danielzinho e a Denise. Tentamos conciliar essa situação, irmãos. Muitas vezes é difícil, a gente tem que pedir oração para os irmãos, diz assim: ore pela minha família, interceda por mim, para que Deus me ajude. Essa é a situação, muitas vezes há uma situação de disputa dentro da própria família. E com os discípulos também não foi diferente. Quantas vezes eu já vi pessoas entrarem no carro, quererem o lugar da frente. Eu, particularmente, irmãos, eu gosto de ir lá atrás. Quando eu vou lá atrás, eu sinto mais espaçoso lá atrás. Muita gente prefere ir do lado do motorista. Eu não sei o que isso traz, se traz alguma posição de status, está no banco da frente. Não sei, eu me pergunto, porque eu já vi situações de dizer assim, haver aquela discussão: quem que vai na frente? Você ou eu? Não, eu vou na frente, eu vou na frente. Acontece, irmãos, já vi acontecer, isso é uma realidade. São coisas simples, mas que demonstra, sabe o quê? O que existe dentro de nós, uma simples disputa para ver quem vai se assentar no banco da frente do carro. Mas é interessante porque nós podemos verificar que existe dentro da pessoa aquilo de querer ser superior, querer ser melhor. No versículo 42 a 44, nós vemos ali, não é uma imagem assustadora, não, irmão. Se vocês olharem, vocês vão ver uma pirâmide de cabeça para baixo ali, ó. Um reino diferente. É isso. No versículo 42 até o 44, Jesus nos mostra que no reino de Deus é diferente de tudo isso que está acontecendo. Jesus mostra para os seus discípulos que no reino de Deus as coisas acontecem ao inverso. Ao inverso da sociedade atual. Naquela época, nesse contexto aqui, talvez seria de uma superioridade tão grande as pessoas estar no poder, deter o poder. Talvez essa seria a posição de status. Mas Jesus coloca essa pirâmide ao contrário. O maior será aquele que serve. É isso que está dizendo. Jesus está dizendo, não é o que domina, não é esse que é grande. Vocês querem ser grande?
seja o que ajuda os outros a crescerem. Coisa gostosa, irmãos, maravilhosa, é quando a gente investe na vida das pessoas. Quando você diz assim: olha, eu abro mão do que eu sou, eu abro mão do que eu tenho, e deixo você crescer, deixo você florescer. Talvez o pastor da igreja está investindo tanto nas pessoas, fazendo discipulado, e aquela pessoa às vezes não reconhece, e o pastor dá a oportunidade, fala assim: eu quero ver você crescendo na igreja, eu quero ver você no louvor, eu quero ver você tocando um instrumento, né? Essa é a grande lógica, investir nas pessoas, fazer com que o reino de Deus cresça, fazendo com que as pessoas melhores a cada dia. Que sentido teria a gente conviver, ter relacionamento na família, ter relacionamento nos lares, e não ver as pessoas que convivem com a gente também fluindo, crescendo, sendo transformada? Uma vez eu estava orando e disse assim na minha oração, eu até comecei a chorar na minha oração, irmãos. Na manhã de oração eu disse assim, eu não posso ser pastor sem antes pregar para a minha família. Eu não consigo levar várias pessoas a Cristo e deixar minha família para trás, meus filhos. Eu pedi a Deus que me desse muita força, irmãos, sinceramente, para que eu pudesse estar aqui hoje, levar essa palavra para vocês, aos corações de vocês, mas ter a tranquilidade que a minha família já ouviu lá em casa essa pregação. Eles já ouviram de mim a melhor pregação. Não posso prosseguir no reino de Deus sem investir na minha família, sem investir nos meus filhos. Isso é importante, você investir no casamento. Como que você vai caminhar sozinho, deixando sua esposa para trás, dizendo assim: eu vou, se você não quiser, que fique para trás. Não, vamos gastar um pouquinho do nosso tempo investindo na salvação dessa pessoa, investindo na melhora. É isso que nós temos que fazer. Eu quero servir cada vez que eu fizer aquilo que já não se faz mais. Essa é a grande diferença do cristão, né? Fazer diferente, irmãos. Jesus falou que nós temos que ser sal e luz. Nós temos que iluminar. Nós temos que dar sabor àquilo que já não tem mais sabor. No versículo 45, irmãos, vejamos aí o maior exemplo de Jesus Cristo. Isso que eu quero passar para vocês. É isso mesmo que vocês estão vendo. Aquilo que eu falei agora há pouco. Jesus serviu. Jesus fez o serviço que seria de outra pessoa, talvez um serviço de menor importância. Ele não se importou, ele sendo mestre, ele fez. Jesus fala para os seus discípulos, dando um grande exemplo de humildade. O Filho de Deus não ousou ser maioral, irmãos, mas ele fez pequeno. Ele serviu, ele não quis ser servido, preferiu a identidade de servo. Jesus estampou no peito o crachá de servo. Essa é a verdade, irmãos. Você já viu nas empresas de muitos funcionários, cada um anda com o seu crachazinho, especificando a sua função, né? É a lógica para facilitar tudo. Mas Jesus, por onde passava, o seu crachá, aqui ó, era de serviços gerais. Jesus fazia tudo. Não precisava alguém dizer assim: Jesus, você pode curar esse cego aqui? Jesus, você pode receber essa mulher
que há 12 anos sofre de hemorragia? Jesus não se importou, muitas vezes, de pagar o preço. Quando aquela mulher tocou em Jesus, talvez alguém poderia dizer, não toque em Jesus, vai tornar Jesus impuro. Essa era a lei da época. Uma mulher que sofria de hemorragia, não podia tocar em ninguém, deixava impuro. Mas não, Jesus não se importou, ele parou, ele atendeu, ele serviu, irmãos. Esse é o grande diferencial de Jesus, um crachá de servo, dizendo assim, eu estou pronto a servir. Aí eu pergunto para você, para mim, qual é o seu crachá? O que é que você carrega aí no peito? Diz para você mesmo. É de servo? Ou é o patrão? O que é que você é na sociedade? O que é que eu sou no reino de Deus? Eu sou servo? Ou é eu que mando? Ou é eu que faço e desfaço? Tem um texto que exemplifica tudo isso aí, irmãos. O texto de Filipenses 2, 5 a 10. É esse texto aí, ó. Se vocês conseguirem visualizar e ler junto comigo. É possível a gente ler junto? Vamos lá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus, irmãos. Que bom que você possa refletir nesse texto. Esse é o texto áureo. Tem um primo meu, que ele é pastor, ele tem um programa numa rádio evangélica. Eu gosto quando ele fala assim, ele é mineiro, sabe? Ele fala assim, o texto áureo da aula de hoje. Aí, na apresentação, ele fala assim, na apresentação do pastor e professor Vitor Luiz Gonçalves. Falei até o nome dele, irmãos. Interessante. O texto áureo, irmãos, da pregação de hoje, é isso aí, ó. Tá? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Já estamos indo para o final. Eu quero concluir. Essa mensagem, recapitulando, desde o início, nós vimos, no início, um pedido dos discípulos, quando os discípulos chegam a Jesus e faz aquele pedido, querendo um lugar de honra, um lugar de destaque, né, no versículo 37, 40, a disputa pelo melhor lugar. Falamos que muitos almejam um lugar de glória, melhor lugar no pódio. O reino de Deus é diferente, né? Jesus diz que entre vocês não deve ser assim. Quem quer ser grande, seja o que sirva. O maior exemplo de Jesus Cristo, isso que eu falei, que ele serviu, ele foi servo. E o texto que eu mais gosto, que é essa parte que ele fala que ele se esvaziou. O Deus tornou-se homem no meio de nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer uma oração. Eu queria pedir para o Paulo, que o Paulo viesse aqui.
E eu gostaria que você refletisse sobre tudo que nós falamos. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem várias vezes. E hoje foi a oportunidade de você relembrar, para você poder colocar em prática, para nós colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que é servir. Como que está o seu coração? Será que você tem praticado isso? Tem sido servo? Se você faz bem, continue fazendo, isso é bom. Um dia uma pessoa disse assim para o outro: mas você é muito bondoso, você ajuda todo mundo, você não se importa das pessoas se aproveitarem de você, não, da sua bondade? Essa foi a pergunta, irmãos. Sabe o que a pessoa respondeu? Ela disse assim: não, eu não me importo, porque inconscientemente, embora ele pensando que esteja se aproveitando da minha bondade, ele está me dando a oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é ajudar o outro. Interessante, irmãos, que até mesmo na má fé de alguém, de se aproveitar da bondade, dizer assim: não, fulano faz tudo, eu vou lá, ele pode me ajudar, e sem querer está propiciando um momento de ajuda. Vamos orar, irmão, feche os seus olhos, dedique esse momento ao Senhor, diga que você hoje quer ter um coração de servo, que você pode ser melhor, que você a partir de hoje pode dedicar mais à obra de Deus, prestar o serviço voluntário, dizer assim: não, eis-me aqui, Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar, irmãos.